Bom, então boa noite a todos. Meu nome é Luana, eu sou residente do Instituto Dr. Paulo Niemeyer. Vou apresentar aqui um caso. Um paciente masculino de 73 anos, que referia há 2 meses episódio de vertigem, sendo tratado como labirintite, com melhora parcial do quadro. Há 1 mês ele evoluiu com piora associada a vômitos. Essa daqui é a imagem de ressonância. Alguém quer comentar essa imagem? Já ir descrevendo. E aí, Pedro, quer comentar isso aí? Posso tentar, vamos lá, você me ajuda. Eu te ajudo, cara? Beleza, vamos lá. Então tem uma lesão, a gente vê uma lesão expansiva heterogênea acometendo vermes e o hemisfério cerebelar direito, né? Se insinuando ali junto ao quarto ventrículo, determinando redução da amplitude. Existem alguns focos com leve hipersinal em T1, sugerindo alto conteúdo proteico barremático, né? A gente vê que existe um efeito compressivo sobre o quarto ventrículo e uma moderada ectasia do sistema ventricular supratentorial e tênue também hipersinal em flare adjacente, que pode estar associada à transitação licórica. A lesão tem algumas áreas um pouco císticas de permeio, né? Com maior sinal em T2, e a gente vê alguns focos com baixo sinal em T2 também de permeio. Talvez possa ser alguns pequenos flavoides no interior da lesão. Um componente cístico maior junto à porção superolateral esquerda da lesão. Difusão. A gente vê algumas áreas com uma difusão mais alta e baixo sinal no mapa de DC, indicando restrição, né? Provavelmente um componente de maior celularidade na porção medial da lesão. E uma outra área com difusão mais facilitada, tanto no componente sólido lateral direito, quanto o componente cístico também tem difusão facilitada. A gente vê uma impregnação de contraste importante da lesão sólida, né, do componente sólido da lesão. Existe perfusão aumentada, perfusão bem vermelha no componente sólido, e a gente vê algumas áreas de baixo sinal na sequência SWI, aqui na primeira imagem, né, indicando aí resíduo hemático, ou calcificações. Eu acho que a gente não tem aqui o mapa de fase, mas também pode ser vascularização da lesão, né? Algumas estruturas vasculares com metahemoglobina fazendo baixo sinal nessa região. Isso. O mapa de fase não foi feito. O próximo slide eu coloquei meio que um resumo de tudo que então, dessa imagem que a gente viu. Tá, é um paciente de 72 anos, né? Não sei se vocês podem ajudar aí com algumas ideias, mas sempre tem que pensar 72 anos em metástase, né? É o tumor da fossa posterior mais comum nessa faixa etária, metástase hipervascular seria um diagnóstico, né? Isso pode ter metástase de rim, melanoma, mas assim, mama também, mama não porque ele é homem, né? Mas pulmão também pode ser hipervascular, enfim, são metástases, nesse caso seriam hipervasculares. O hemangioblastoma é um diagnóstico possível de tumor de fossa posterior em adultos, né? Geralmente um tumor com difusão facilitada, tem uma perfusão bastante aumentada, tem flavoides, lesão muito vascularizada, né? A difusão só não é muito compatível aqui nessa porção mais mediana da lesão, que tem uma difusão um pouco mais restrita, né? Geralmente a gente vê uma difusão facilitada no hemangioblastoma, mas eu não excluiria esse diagnóstico, não, aqui nesse caso. Não sei o que vocês acham aí. O que você acha, Robertinho? Sim, eu acho que tá um pouco fora da faixa etária também, né? Tem mais de 50 anos, né?
Mas, Sim, assim, 2 anos. mas eu concordo com as suas hipóteses. Assim, o tumor mais comum de fossa posterior nessa idade é metástase, mas eventualmente você pode ter outros tumores, né? E aí entra também no diferencial os outros tumores comuns na fossa posterior, né? O hemangiobastoma, acho que a difusão não fala muito a favor. Na verdade, o T2 também não está com muita carga de ependimoma e nem a difusão também não fala muito para ependimoma. Para glioma também não é muito assim, só se fosse algum atípico, tipo um ganglioglioma, algo do tipo. Mas eu concordo com você, seria as minhas principais hipóteses mesmo, cara. Alguém mais quer comentar? Ou deve ser alguma coisa mais rara, né? Porque tá tendo muito mistério. Não, então, é porque realmente esse laudo foi até dado como a principal hipótese de metástase, né? E aí, pensando nisso, foi solicitado uma TC de tórax, abdômen e pelve para poder fazer o rastreio do sítio primário. E foi feita essa a tomografia, sendo que no abdômen não teve achado, e no tórax tinha essa lesão de contorno especulado, densidade de partes moles, ali mais ou menos na topografia da interface da língula, né, com um segmento basal anteromedial esquerdo. Então, a princípio, né, pensou da possibilidade de ser uma metástase de um tumor de pulmão, né? Só que o paciente foi submetido à cirurgia e o histopatológico é que surpreendeu. Eu vou botar Veio aqui. inflamatório, infeccioso, veio... Então, ele não tinha clínica, né, para algo inflamatório ou infeccioso. Na verdade, a sintomatologia dele era praticamente bem inocente, né? Uhum. Foi um achado mesmo do exame da tomografia. E aí, na histopatologia, o que veio era um glioblastoma Glioblastoma. cerebelar, raríssimo, né? Um IDH negativo, né? Um glioblastoma selvagem. Uhum. E aí, aqui, né, a gente vê o Ki67, né, alto, né, um índice alto, 50%, e o DH aqui negativo, então, se surpreendeu. E aí, falando um pouco do GBM cerebelar, eu até fiz uma busca também de literatura, menos de 1% de todos os GBMs, né, e aí, tentando correlacionar com esse achado do pulmão, né, as metástases, né, fora ali do neuroeixo, elas são extremamente raras. Porque o tipo mais comum da metástase, né, que é descrita na literatura como drop metástase, ela ocorre geralmente no próprio neuroeixo, né, através da disseminação por via subaracnoide ou leptomeníngea. E os casos de metástase extraneurais, geralmente os mais relatados por ordem de incidência seria o primeiro lugar pulmão e pleura, linfonodos, ossos e fígado. Esse paciente, deixa eu só comentar aqui antes disso. Então, esse paciente, eu acabei não tendo ainda um segmento do desfecho da análise dessa massa pulmonar. Eu acho que ele está foi direcionado para algum outro hospital, que eu ainda não sei qual é a origem, mas eu vou tentar ver se eu consigo acompanhar o desfecho desse caso, até para depois poder trazer, né, se essa massa pulmonar se trata de uma metástase de um GBM, que seria a raridade da raridade, ou então se o paciente tem duas lesões primárias, né, o GBM cerebelar e uma lesão primária de pulmão, não podendo descartar também uma lesão pseudotumoral, né, apesar do contorno bem especulado. Mas é isso, né, essa parte aí não consegui fechar a tempo. E eu coloquei, se querem comentar alguma coisa? Não, interessante, Luana. É legal o caso. É, É um caso para derrubar o radiologista, né? Porque sim, com a certeza. gente pensar primeiro nessa possibilidade, né? A gente não costuma ver, não é comum de ver GBM na fossa posterior, né? Mas Exatamente. E eu também, o que eu já encontrei na literatura é que as linhagens, né, as linhagens imunohistoquímicas é completamente diferente do mais comum, né, do supratentorial. Então, é uma entidade rara que ainda merece muito estudo.
E o que eu achei interessante de linkar isso aqui, só para acrescentar a nossa discussão, é que tem um artigo, né, falando dessa relação, né, do SWI, que o Pedro chamou a atenção, né, deu para observar que é uma lesão bem vascularizada, ou seja, tem bastante neoangiogênese ali acontecendo, né? Em alguns momentos a gente conseguiu ver o flow void ali no T2, um aspecto mais tubiliforme, e esse artigo ele cita essa correlação do SWI com o mapa de RCBV, né? Ou seja, onde ocorrer o maior agrupamento de pontos ou linhas com o artefato de susceptibilidade estaria diretamente correlacionado com o aumento perfusional dessa área, né, por conta aí dessa neoangiogênese. E esse artigo traz isso, essa aqui é a imagem do nosso caso, né, eu peguei aqui uma foto mais ou menos na topografia para a gente ver o quanto que aumenta aqui, né, em correspondência aos focos que a gente vê. Outra imagem seria essa daqui também. Apesar desse tumor não ter uma parte ali que não era uma difusão totalmente restrita, né, era um componente mais medial, mas a gente vê que esse achado de literatura descrito neste artigo e com a imagem no nosso caso, ela realmente tem uma correlação, né, que faz sentido. Esse daqui seria esse artigo que eu estou citando, que é da JNR, ele não é um artigo novo, né, de 2009, mas deixei aqui para vocês poderem também depois ver, pesquisar. Ele faz uma análise, uma avaliação também semi-quantitativa, onde ele coloca uns valores de corte para você, vai do grau 1 ao grau 4. Aí ele determina, assim, por exemplo, o grau 4 seria mais de 14 de contar, né? Pontos ou linhas com esse artefato. Aí aqui, só para ilustrar a imagem desse artigo, que um caso de uma paciente de 39 anos com astrocitoma de baixo grau, um grau 2. Então, aqui a gente vê um tecido infiltrado, aqui é o SWI, a gente não vê essa ramificação vascular e corresponde a uma área com uma perfusão fria, né? Aqui o corte do valor da perfusão deu 1,3, ou seja, né, abaixo do valor de 1,75, né? Então, seria aqui ainda não teria uma anaplasia. Já o de baixo, uma paciente de 53 anos, mostrando um astrocitoma anaplásico, né? Aqui uma lesão frontal direita com frustro realce. E aqui, em correspondência, a gente vê no SWI, aqui é meio que um artefato em linha, né? Como ele descreve no artigo, e exatamente a área que corresponde à área de anaplasia, onde a perfusão é quente. E o corte aqui, né, do mapa da perfusão foi acima do valor, né, 2,53, então é uma área aí, uma degeneração anaplásica. E aqui é um GBM, né, que foi aí o que a gente viu no nosso caso, aqui a lesão pós-contraste, centro predominantemente necrótico. Aqui no SWI a gente vê também essas disposições em linha, né, esse artefato tipo em linha, e que corresponde à área de aumento perfusional, né, então essa correlação eu trouxe só para a gente poder a aproveitar, né? Assim, a gente vai ver muito mais isso do que um GBM cerebelar, mas foi mais para acrescentar a apresentação. Luana, muito legal o caso. Legal, eu só né? ali na histopatologia, ele saiu como GBM com células embrionárias, é isso? Ah, você viu? Deixa eu voltar aqui. Fala. Componente neuronal primitivo, né? Onde é que você leu? Ah, você está por aqui? Não, aqui no final mesmo, na conclusão, ela já botou isso. Mas bem interessante esse caso. Isso que você falou de que vai ter mais estudos, na verdade, assim, a nomenclatura de ano que vem deve sair o consenso, e realmente vai mudar. Por exemplo, esse caso que você botou aí seria um glioblastoma, mas porque é um selvagem. E na próxima, que vai sair em 2021, provavelmente os que não forem selvagem, o IDH mutado, eles vão deixar de ser chamados de glioblastoma e vão passar a ser chamados de astrocitoma grau 4. Isso. Né? Assim, eles vão separar um pouco isso aí, vai ter mais novidade aí, né? É verdade. Uma aula disso bem legal. É verdade. Mas então tá, muito, parabéns pelo caso, obrigado por participar. Valeu. Obrigada a você, Robertinho. Então, vou agora, compartilhar aqui. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um caso que é rápido também, não tem nada de
não é muito científico. Fico até com vergonha, que é bem mais simples do que esse caso da Luana. E depois o Maurício vai mostrar 2 casos para a gente, que eu não vou falar do que, mas que pelo que ele falou, vai ser bem legal também. O Carlos Henrique também falou muito bem, falou que o caso é bem legal. Mas eu vou mostrar aqui o meu, então, rapidinho. Deixa eu só entrar aqui e compartilhar a tela com vocês. Está aparecendo aí o caso, né? Oi, vocês estão ouvindo? Tá aparecendo, tá aparecendo. Tá, beleza, então. Então, eu vou mostrar esse caso aqui rápido. O caso é um paciente da doutora Mariane Spitz, que é neurologista lá do Pedro Ernesto e dos servidores. É um paciente do sexo masculino de 51 anos, solteiro, designer. A queixa dele principal é disfagia e disartria, e ele fala que em 1986, aos 16 anos, após ele perder uma parte da vista, como ele descreveu, ele recebeu um diagnóstico de crâniofaringioma. Na ocasião, ele foi submetido a cirurgia e radioterapia. Ele acha que recebeu várias sessões. Depois, ele teve um pan-hipo e teve que usar GH por conta da baixa estatura. E ele permaneceu assintomático até 2017, né? Quer dizer, mais de 30 anos, quando um dia ele acordou sem conseguir falar, estava desartem. Fez acompanhamento com fonoaudiólogo e ficou estável até março de 2020, quando acordou com piora da fala. Desde então, ele está apresentando engasgos frequentes, principalmente para líquidos. Da anamnese dirigida, nega paresias, parestesias, diplopia, epilepsia, vômitos, cefaleia, constipação, hiposmia, queixas urinárias, alterações do sono, nega praticamente tudo. Tem só 2 episódios de síncope no último mês e hipotensão postural com pródromos. História patológica pregressa, catarata congênita do olho esquerdo, que na verdade eu acho que é o direito. Ele diz ter estudado e concluir. O próprio paciente estudou e concluiu que tem Asperger, faz uso de corticoide, levotiroxina, vitamina D e testosterona. História familiar, câncer de pulmão por parte do pai, nega etilismo e tabagismo, faz arte marcial. Do neurológico, ele estava vigil orientado, uma disartria grave, uma leve instabilidade postural, sem tremor, rigidez ou bradicinesia, uma hiperreflexia global com Hoffmann bilateral, Babinski ausente, força motora grau 5 globalmente, sensibilidade preservada, provas cerebelares sem alterações, musculatura ocular extrínseca preservada e demais pares cranianos sem alterações. E exames de sangue também normais. Então, ele partiu para exame de imagem. E isso aqui é um flare. Desculpa, a janela não está muito boa, porque eu tive um probleminha para acessar as imagens hoje. Eu acabei que eu tive que pegar umas fotos que me demandaram. Mas, Patrícia, deixa eu ver assim, o Pedro já falou. Então, Patrícia, você está aí? Você pode comentar? Oi, Robertinho. Oi, Patrícia. Estou aqui. Você está vendo aí? Você pode comentar? Estou vendo. Então, aqui a gente tem uma sequência axial flare e... 51 anos, né, que você falou que ele tinha, né? Isso, 51 anos. E aos 16 ele teve o crâniofaringioma, né? Isso, assim, eu vejo umas áreas de hipersinal no flare, aqui na ponte, né? E periventriculares, substância branca profunda. Aqui, essas áreas mais superiores poderiam ser de gliose por microangiopatia, embora com 51 anos ele seja um pouco novo para isso, né? Uhum. E aqui no pedúnculo cerebelar médio direito, aqui tem uma área mais esquisitinha para gliose por microangiopatia. Já não sei se é uma lacuna, enfim. Queria ver mais sequências aí para... beleza. Esse T2, não sei se é SWI ou um T2 estrela. Pela imagem parece mais T2 estrela, né?
Parece um gradiente, né? É. Aí, aqui a gente vê um marcado baixo sinal nos núcleos da base, né? Pega caudado, putame, globo... mais caudado e putame, mas acho que globo pálido também. E também é uma alteração que a gente não espera encontrar num paciente dessa idade, né? Com 50 anos, você imagina que tem algum depósito de substância ferromagnética e de alguma coisa que esteja dando esse baixo sinal aí, tão acentuado. Não, concordo com você. Eu vou mostrar a TC, que esse caso daqui foi interessante. Com a TC o diagnóstico fica bem mais fácil até. Mostra aí. Nossa, então na TC ele tem as calcificações grosseiras, né, nos núcleos da base, bilateralmente, ali onde a gente vinha aquele baixo sinal, e também tem umas calcificações subcorticais, né, alongadas, ali frontais, bilateralmente. Acho que é isso, né? Acho que na TC a gente vê isso, essas calcificações. Inclusive, repara nessa daqui, nas últimas duas imagens, essas meio lineares que parecem que é vascular, né? Parece espaço, exatamente, parece no trajeto do espaço perivascular, né? Realmente parece. Então, aí as imagens que a gente tem são essas daqui, cara. Pois é, e aí? E aí? Alguém mais se empolga aí para ajudar a Patrícia? Pedro, alguém quer falar alguma coisa? Alguém... Ele tinha sintoma extrapiramidal também, não? Porque pela imagem, doença de Farr seria uma possibilidade, né? Essas calcificações. Pois é, mas aí qual é a relação com o crâniofaringioma e com a radioterapia? Só outra uma coisa em comum. Não sei se ele fez radioterapia, né? Uma angiopatia. Não, eu acho que ele fez radioterapia. Ele fez radioterapia. Radioterapia. Ele operou e fez rádio. Você pode ter aquela angiopatia mineralizante também associada à radioterapia, né? Que cursa com calcificações, às vezes em distribuição vascular. Mas eu nunca tinha visto assim dessa forma, não. Mas acho que também é uma coisa que pode ser levantada, né? Então, o diagnóstico é exatamente esse. Isso aí é uma microangiopatia mineralizante, né, que é uma complicação geralmente tardia da radioterapia. Ela pode, seja a radioterapia isolada ou associada à quimioterapia. É interessante que você vê isso aí quase sempre como um adendozinho lá no cantinho do livro, para achar a patologia foi até difícil, porque até a Osborne cita muito por alto, né, cara? Mas o que eu achei foi que a radioterapia ela causa um dano ao endotélio dos capilares, que no primeiro momento leva à quebra da barreira hematoencefálica, depois a parede dos vasos, o endotélio vai sendo hialinizado, reduzindo a luz, levando à isquemia da substância branca. Geralmente ocorre após 2 anos da radioterapia, mas tem relato de casos descritos assim, tanto de forma aguda, como também relatos de casos de mais de 20 anos depois. Né? Os achados de imagem, mais a história de radioterapia, praticamente fecham o diagnóstico. No entanto, é bom você afastar causas metabólicas. Aí no diferencial entra a doença de Farr, que o Pedro comentou, aquelas alterações de hiperfosfatemia, essas coisas, esses distúrbios de metabolismo do cálcio, né, cara? Na paratireoide. Da paratireoide também, né? Da paratireoide, hiperpara, tem pseudo-hiperpara, tem vários, né, cara? E é típico de doença de acometimento assim dos núcleos da base mesmo? Esse padrão é muito simples. Esse padrão de núcleos da base, núcleos denteados, isso aí e um pouco subcortical, é o padrão clássico. Bacana, muito legal. É bem típico. E só para mostrar que é interessante, como tudo a gente acha que eu nunca vi um caso assim, não sei o quê. Aí sempre tem um indiano que já publicou, né, cara? Aí tá lá, microangiopatia mineralizante induzida por radiação em crâniofaringioma. Caraca! E as imagens eram iguais aí desse artigo? Eram. Eu não botei, dei mole, mas assim, elas eram bem... Eu posso até tentar mostrar aqui, compartilhar de novo aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo, porque eu baixei agora esse artigo.
Na verdade, hoje eu tive a prova daquela história de que você deixa tudo para cima da hora, você às vezes se dá mal. Eu tive a pegar as imagens em cima da hora e acabou que o sistema lá para baixar as imagens estava fora do ar, cara. Aí eu tive que pedir para me mandarem as imagens pelo Zap, foi meio correria. Mas no final deu certo, cara. Agora deixa eu só tentar voltar aqui para... Acho que tanto a quimioterapia quanto a radioterapia pode estar associada, né, Robertinho, esse padrão eu acho que é mais a rádio, cara. Mais a rádio, né? Apareceu aí a tela, a imagem? Apareceu. Então, esse aqui é o artigo que eu falei, né? E aqui vocês veem o caso até menos exuberante do que o nosso, né, cara? E eu acho que a tomografia, nesse caso, ele teve recidiva do craniofaringioma, né? Eu acho que, nesse caso, a tomografia era até mais fácil de você matar logo o diagnóstico, né? Mas, hoje em dia, a gente sempre começa pela ressonância. Mas é isso, eu trouxe que eu achei um casinho bem interessante, e o prognóstico é ruim, né? Um cara relativamente jovem com um prognóstico bem ruim. Eu nunca tinha visto, achei muito legal também. É um aspecto de FAR secundário, né? Provavelmente aí associado a... né? Aí tem que também excluir distúrbios da paratireoide, insuficiência renal, né? E aí, excluindo tudo, fica esse diagnóstico mesmo, com essa história típica, né? Uhum. Mas é isso. Assim, a nossa parte foi até mais fácil tentar dar o diagnóstico, né? Agora a bomba está na mão do neurologista, no caso a doutora Mariana, que eu não sei, acho que não tem muito a ser feito pelo doente, né? Mas, então beleza. Então vamos passar para o próximo caso. O Maurício vai mostrar para a gente 2 casos lá do grupo do Bebeto, né? Maurício, pode entrar aí, pode colocar. Opa, tudo bem? Tranquilo? Boa noite a todos. Deixa eu apertar aqui o... Vamos lá. Esse caso aqui foi bem interessante, Roberto. Acho que a Patrícia já viu e o Carlos também. Então, deixa eu ver se vai agora. Agora, ver se foi. Então, eu tenho 2 casos. Vou primeiro mostrar o primeiro. Se der tempo, a gente mostra o segundo, que, na verdade, a ideia era comparar mesmo com o outro. Beleza, só um comentário rápido. A Mariana falou aqui no chat que, naquele caso anterior, as causas metabólicas já foram excluídas. Cálcio, fósforo, PTH, tudo normal. Foi legal. Esse caso é bem interessante mesmo. Segue aí, por favor, Maurício. Vamos em frente. Então, é um caso de AVC, né? Era um paciente masculino de 58 anos. Ele foi encontrado na cama afásico, hemiplégico à direita e sudoreico, às 6h45 pela família, né? Ele tinha um NIH de 22, bem alto, ou seja, bastante déficit, né? Então, ele entra naquela classificação que a gente chama de wake-up stroke, né? O paciente que acordou com sintomas. Ele foi imediatamente para a tomografia, chegou lá, fez o atendimento na emergência bem rápido, e às 7h30 ele já estava fazendo a tomografia sem contraste. Provavelmente ele mora perto do hospital, né? Porque nessa rapidez toda, realmente é muito difícil no Rio de Janeiro. E aí, nessa primeira tomografia sem contraste, né, que a gente fez, claro que aqui, pela apresentação, vai ficar mais difícil da gente avaliar isso, porque no Workstation a gente consegue ver melhor, mas a gente achou curioso que a ínsula estava um pouquinho diferente da direita, né? E aqui, na parte mais superior, a gente observou uma perda de diferenciação de substância branca e cinzenta, né? Então, essas foram as 2 primeiras impressões que a gente teve, ou seja, as hipodensidades e perda de diferenciação compatíveis com o déficit dele, então, sugerindo realmente um AVC. Quando a gente fez uma janela mais fechada, eu tenho feito muito isso lá. Eu e Carlos, a gente tem usado isso, que basicamente a gente manipula a imagem no Workstation, aumentando, às vezes, um pouquinho só a espessura dela e fechando mais a janela, como o pessoal fala que era difusão de pobre, né? E a gente percebe que realmente melhora a diferenciação, né? Você vê que a ínsula realmente está mais preta em comparação ao corte anterior. Aqui a gente já vê que tem realmente alguma
alguma alteração aqui nesse hemisfério cerebral. E aqui fica mais claro, porque a perda de diferenciação de substância branca e cinzenta é só olhar para o outro lado que você vê que o córtex geralmente ele é mais branco, né? E do outro lado ele se perdeu essa diferenciação. Então, naquela avaliação do Aspers, né, a gente tirou um ponto aqui da ínsula, tirou um ponto aqui nesse território e mais um ponto aqui ou dois do território mais superiores, né? Quando a gente fez a análise um pouquinho mais ali na topografia da cerebral média e carótida, a gente se deparou com essa imagem hiperdensa, né? Bem no T carotídeo, que já sugeria, então, a presença de um trombo, né? Então, inicialmente, a gente fez o TC sem contraste, identificou aquela hiperdensidade vascular e classificou entre um Aspers de 6 ou 7. Então, a gente deu prosseguimento ao estudo, então, que agora seria o estudo vascular. Aqui é só para a gente mostrar só um esquema que eu tirei do E-Anatomy, né, da topografia certinho, onde a gente vê aquela imagem. Seria bem aqui no T carotídeo. Então, a gente fez a primeira fase de contraste, né? E a gente já identifica, olha como é que os segmentos intracranianos da carótida interna esquerda, elas estão com uma falha de contraste inferior àquela hiperdensidade, né? Nessa primeira fase de contraste que a gente fez, parece simulando, inclusive, uma imagem de secção. Então, você vê que a carótida interna, nesse MIP que a gente fez, não aparecia nem contraste direito no lado esquerdo, né? Comparado com o direito. Quando a gente vai para a fase 2, a gente observa que aqui encheu. Ó. Isso é o que eles chamam de pseudodissecção, né? Que às vezes ocorre, e por isso que é a importância de fazer pelo menos 2 fases na fase aguda do AVC, porque isso pode confundir. Tem vários artigos falando sobre isso, né, de obstruções, principalmente no T carotídeo, que faz, por obstrução mesmo de fluxo, a fase arterial precoce ela acaba gerando essa imagem de pseudodissecção e, às vezes, confundindo um pouco o diagnóstico. E isso, para o planejamento do intervencionista, não é muito legal essa confusão. Então, pelo menos 2 fases seria interessante sempre a gente fazer na Anjo, né? Então, aqui é uma comparação da fase 1 com a fase 2, num MIP no mesmo plano, mostrando enchendo, né, aqui a carótida interna esquerda, naquela topografia que a gente não via enchimento de contraste, e a gente percebe, inclusive, ó, que exatamente aquela imagem do sem contraste no coronal, ela praticamente se encaixa aqui. Eu fiz até uma brincadeira, ó. Olha como é que encaixa certinho, né? O trombo está certinho na topografia do T carotídeo. Aqui é o estudo, na verdade, que a gente tenta fazer de colaterais, é o estudo dinâmico, nessas 3 fases, e a gente vê realmente que a região mais comprometida é sempre essa área mais anterior, né, do território cerebral média e, possivelmente, também de cerebral anterior, né? Então, dentro do protocolo de wake-up stroke que a gente tem lá, esse paciente, a gente não fez o estudo perfusional, a gente tinha a opção de fazer perfusão ou direto para ressonância. A ressonância estava vaga, ele foi encaminhado diretamente para a ressonância magnética. E a gente se deparou, então, com essa área de restrição, que não só é uma área grande, né, de restrição à difusão, pegando tanto o território cerebral média, e aqui, ó, vocês podem ver que também tem cerebral anterior, né? O mapa DC mostrando que realmente estava bem baixo, né? Então, bem agudo. E o flare mostrando aquele sinal que a gente chama de mismatch flare de fusão, mostrando que não tinha nenhuma alteração parenquimatosa e que sugere realmente um AVC mais agudo, hiperagudo, né? Que seria considerado até 4 horas e meia, do ponto de vista teórico. Aqui eu só botei para mostrar que o flare também ajuda a gente ver essa lentificação de fluxo, né? Vocês podem ver que na carótida ela fica com hipersinal no flare, ó, comparado aqui com as fases da tomografia, primeira e segunda fase. Então, só para a gente organizar a cabeça, porque eu falei tanta coisa junta, né? Então, resumindo a história até aqui, a gente está com um paciente com 58 anos, com wake-up stroke, né? Um NIH de 22, a gente não tem sangramento nem formação expansiva, a gente classificou esse Aspers de 6 ou 7,
e uma obstrução de grande vaso caracterizada por aquele trombo visualizado na anjo no T carotídeo com pequena extensão à cerebral média esquerda. E aí a gente está com um paciente, né, que já fez ressonância, e quais são os estudos que a gente tem dentro dessa abordagem tardia do AVC, né, quando eu falo tardia, acima de 6 horas, para amparar a decisão de procedimentos tanto de trombose venosa quanto de trombectomia, que é o procedimento de intervenção mais realizado hoje em dia. Aí, quando a gente vai avaliar isso, a gente se depara com 2 estudos principais que eu separei aqui, que é o estudo Down e Diffusio 3, que fizeram um estudo exatamente de trombectomia tardia, porque esse paciente tem obstrução, então a prioridade dele é realmente arrancar esse trombo. Quando a gente avalia o estudo Down, só relembrando, não vou ficar me perdendo muito tempo aqui falando sobre isso, mas o Down ele fez aquela avaliação do mismatch clínico radiológico, né? Ele pegou dados clínicos, ou seja, o NIH, a idade do paciente, e comparou e selecionou os pacientes baseado no volume do core, né? Ou seja, o volume de restrição à difusão que a gente tinha. O Diffusio 3, que não é o caso, ele se concentrou mais em estudos perfusionais, que não é o nosso caso, né? E todos eles fizeram o uso desse software, né, o Rapid Ischemia View, que realmente ele, se a gente for seguir à risca, né, os estudos, teoricamente você tem que ter sim esse software no seu serviço. Mas aí é uma discussão longa, mas que esses estudos estão sendo muito criticados por serem super seletivos, né, na seleção dos pacientes. Você pode observar que no nosso caso aqui, ó, ele tinha menos de 80 anos, o NIH dele realmente era maior que 20, e a limitação da inclusão no Down desse paciente seria de 51 ml. Você vê que, pela imagem aqui, eu não sei se todo mundo concorda, realmente parece ter mais de 51 ml. E a crítica, na verdade, que se tem, né, o pessoal está todo mundo discutindo sobre isso, principalmente conversando com os intervencionistas, eles falam isso, que Tá todo mundo ouvindo o Maurício falando, cara? Não estou ouvindo, não. Acho que cortou, deu algum problema. Cortou Maurício, também. Maurício. Alô. Voltou seu áudio aí, voltou aí, cara. Vai lá. Agora voltou. Mas parou onde? Parou aqui mesmo? Cara, você estava falando que a parte que os intervencionistas criticam. Então foi agora. Não, eu pensei que eu estava falando tipo 5 minutos. Hein? Não. Não sei, foi algum erro mesmo do programa. Mas então, voltando, os intervencionistas estão comentando isso, né? Todo mundo está discutindo que os estudos foram super selecionados, né? Super selecionaram os pacientes para provar o benefício do procedimento. E, com isso, todo mundo acredita que se deixou de tratar muita gente por limitar 51 ml. Então, nesses casos que a gente chama de off-label, né, que, na verdade, é preciso uma integração entre a equipe e, principalmente, né, uma informação à família do paciente, uma boa discussão sobre os riscos e benefícios. E, nesse caso, deixa eu mostrar aqui, foi decidido, junto com a família, etc., realizar a trombectomia. Então, foi confirmado na arteriografia aquela obstrução bem lá no topo, né, como a gente já tinha observado. Aqui já foi a passagem do dispositivo de trombectomia, com o trombos que saindo na mesa. Ó. Aqui já é o final do procedimento. Ó. Então, realmente, o trombo que estava bem nessa topografia foi retirado totalmente. Logo após, olha que interessante, eu me mantive em contato com o intervencionista, ele já mandou uma mensagem para mim. Ó, ele já está mobilizando a perna e os braços direitos, ainda está um pouco confuso, mas melhorou muito bem rápido. Isso foi logo no final da trombectomia. Isso é uma coisa muito, assim, muito legal da gente acompanhar, porque você vê resultado realmente de todo o nosso trabalho que a gente fez, né? Desde o atendimento da emergência até a mesa de trombectomia. Então, o paciente já caiu do NIH de 22 para 11, e eu fiz um contato com a neurologista hoje, e o paciente está cada dia melhor,
eu fiz aqui um controle, ó. Esse controle aqui é de 24 horas de procedimento. Já surgiram algumas hipodensidades em áreas congruentes com as áreas de restrição de fusão, que a gente estava já esperando, né? Porque aquilo era o volume do core que a gente imaginava. Aqui é uma imagem que eu só vou mostrar, porque não ficou muito boa, porque também foi filmagem, mas só para mostrar para vocês que realmente desobstruiu, manteve-se aberto o vaso, né? A gente vê lá o contraste entrando, passando para a cerebral média, sem nenhum problema. E aqui a gente fez, o paciente voltou para fazer um controle 6 dias depois do quadro agudo. Então, essa tomografia agora tem 6 dias. E aí eu me deparo com essa imagem. Olha a confusão. Aí você começa assim, será que é sangramento? O que acontece? Na hora, a gente realmente ficou meio surpreso, porque, do ponto de vista clínico, ele não tinha muito motivo para ter esse tamanho de sangramento. Outra questão que foi discutida já entre nós e a neurologia, que é o seguinte: um sangramento, geralmente, ele não obedece o território cortical e subcortical, como parece estar observando. Olha no coronal como é que ele fica realmente bem no córtex e região subcortical, né? E aí ficou aquela coisa, o paciente acabou indo para a ressonância. Chegou na ressonância, o T1, que a gente tem aí, não mostra nenhum tipo de sangramento subagudo, nenhuma metahemoglobina. O SWI também não mostrava nenhum sangramento hiperagudo, nada, nenhuma alteração sugestiva de sangue. Olha como eu só mostrei isso que eu achei interessante, ó. As alterações do flare são esperadas para quem teve um AVC desse porte, né? E aí, olha o que aconteceu. O paciente foi, na verdade, ele foi para a ressonância porque, no meio daquela confusão, no sangue, mas eu preciso garantir que não é sangue, começou essa confusão, ele foi para a ressonância. E aí eu fui no sistema e identifiquei que ele tinha feito uma angiotomografia de membros inferiores no dia anterior, na noite anterior. Então, provavelmente, essa imagem aqui que dá um susto, ocorreu um extravasamento de contraste utilizada na angio por quebra de barreira hematocefálica aos moldes semelhantes que ocorrem, principalmente depois, se a gente fizer uma tomografia imediatamente após a trombectomia, pelo uso de contraste na sala, às vezes a gente pode ver uma imagem semelhante. Só que como a gente não sabia dessa informação, a gente ficou meio confuso na hora. E ele acabou indo para a ressonância, que obviamente ajudou também a tirar a ansiedade dos clínicos, dos neurologistas, etc. Mas eu achei bem curioso. E aqui eu mostro no final a comparação da fase aguda com o controle 6 dias depois, mostrando uma coisa curiosa. O volume do core parece que realmente é aquela parte desse paciente que não teve muita recuperação, que era o volume que a gente considera como se tivesse morrido mesmo os neurônios nessa área. No entanto, vale lembrar que esse paciente estava com a carótida fechada, ele ia perder todo esse território. Então, provavelmente, ele tinha uma área enorme aqui a ser salva e a gente conseguiu nesse sentido, né, com o procedimento. Então, esse é o primeiro caso. Não sei como é que está de horário aí, Roberto, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, fica à vontade aí. Só alguém perguntou no chat aqui a questão de como a gente mediu, como vocês mediram o volume da isquemia, né? Na verdade, assim, no estudo, eles usaram esse software que você falou. Exatamente. Mas esse software, isso dá, como você mesmo também comentou, dá muita briga, né? Porque quem mais recomenda o uso dele é o pessoal de Stanford, que é o mesmo cara que desenvolveu e vende o software, né? E aí é meio complicado. E isso que você falou também do Down é interessante, porque, na verdade, como antes todos os estudos para trombólise davam errado, eles fizeram um estudo mais rigoroso, restringindo ao máximo que tinha que ter um estudo que provasse que resolvia, né? Que era eficaz. Só que agora estão fazendo já outros trials e que provavelmente a gente vai ampliar um pouco os pacientes que a gente pode usar sem que seja off-label, né? Mas eu acho que se fosse lá no Américas também seria a mesma coisa, que eu acho que esse paciente daí tem que investir. Vocês conseguiram salvar a área motora dele, que também ia acabar isquemiando, tá? Ela está preservada, diminuiu bem o edema, acho que
Eu acho que lá a gente teria feito a mesma coisa, cara. A importância sempre é você ter uma congruência legal com a família e com, né, para que as coisas sejam expostas da maneira mais clara possível, né? Porque acho que a maioria dos problemas que se tem nessas condutas off-label são quando a gente não tem as informações claras, né? Então, acho que o desafio do AVC é esse. E esse negócio que você falou também do contraste extravasado, é interessante que isso aí geralmente a gente vê só 24 horas depois, até 24 horas mais ou menos, da arteriografia que o cara fez para fazer a trombectomia, né? Mas aí nesse caso específico tinha esse dado aí que quase derruba vocês da anjo na véspera, né? Então, na verdade, a anjo na véspera funcionou como se fosse arteriografia, né? Pois é, eu não consegui achar uma outra explicação, porque realmente eu nunca tinha visto isso, eu tomei um susto danado. Eu não sabia se era... A gente até discutiu esse caso, se era uma alteração de reperfusão, que dava... Enfim, quando eu descobri isso recentemente, que eu fui no sistema olhar, eu vi que ele tinha feito essa anja, eu falei, pô, então só pode ter sido contraste, porque... Não, sim, na tomografia você poderia, se tivesse um tomógrafo dual energy, você também tem como diferenciar, né? Que o dual energy consegue apagar contraste, consegue apagar sangue. Aí você viu o que ele vai apagar e você prova que é sangue ou contraste, dependendo do caso, né? Ia ser legal mesmo, isso é muito, muito bom, verdade. Mas bem interessante, cara. Parabéns. E então você quiser mostrar o próximo caso, mostra aí um pouquinho mais rápido, que aí para dar tempo da Cíntia mostrar os dois dela também. Vai ser esse aqui é bem rápido, só para a gente comparar, para a gente reforçar os fundamentos do AVC, que é interessante. Ó. Então, é uma mulher de 79 anos, com um wake-up stroke, né? Também, com déficit à esquerda, e o NIH também relativamente alto, era maior que 15, eles não me deram na hora o número correto. Então, a primeira TC, ó, a gente já vê aqui, então, a hiperdensidade na artéria cerebral média direita, e você já vê que já tem uma hipodensidade com perda de diferenciação de substância branca cinzenta um território enorme aqui da cerebral média e talvez até na cerebral anterior aqui em cima. O que acontece? Esse exame aqui foi feito logo no início do protocolo que a gente estava montando lá para AVC de tempo estendido, né, de wake-up stroke, etc. E aí o que aconteceu? A gente viram essa área hipodensa, mas dentro do protocolo, como era wake-up stroke, ele acabou indo... Eu até falei, né? O áspide era 1 ou 0, né? Era horrível. E ele fez a angiotomografia, você vê que tem colaterais horrorosos, não tem colateral praticamente. O trombo está realmente bem aqui, onde a gente viu a hiperdensidade da cerebral média. Tinha aquela imagem de pseudodissecção também. Aqui é a mesma coisa que o anterior, só para mostrar como isso acontece mesmo. Então, a gente, nesse caso, só fez 2 fases, mas você vê que ele não tinha colateral. Essa paciente estava realmente, o que eles chamam de rapidamente progressores, né? Que eles, como não tem colateral para ajudar na perfusão, a tendência é que esse paciente, a evolução da AVC dele seja horrorosa. Esse aí já é para estar discutindo até a craniectomia. Exatamente. É isso mesmo. E aí, mas eu achei interessante isso aqui, ó, colaterais ruins, perfeito, sem contraste com contraste, o trombo coincidido novamente com aquela área, né? Perfeito. Aí, como ele estava no protocolo, foi para a ressonância. Eu só queria mostrar isso aqui porque é curioso. Ó. A difusão, uma área enorme, ou seja, o volume de cor bem ruim, e o flare, ó, normal. Aí, o que acontece? A gente se empolga. Esse caso é só para mostrar como é que os fundamentos do AVC é mais importante de qualquer invenção que a gente faça. Esse paciente tem um mismatch flare de difusão positivo, né, presente. E aí dá aquela vontade, né? Caramba, tem um mismatch, vamos trombolizar, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Não vai fazer nada, porque o que a gente tem aqui é o que o Roberto já comentou. A gente tem um paciente com áspide horroroso, com um território enorme, que, do ponto de vista de benefício, ele não vai ter nenhum com a trombectomia. O benefício dele é o que o Roberto comentou. Aqui é para pensar em craniectomia.
Ele fechou o território de carótida, está infartando o cerebral anterior e média. Esse caso é só para a gente não se empolgar com o mismatch. Foi mais para isso. Tá vendo? Aí tem que ter bom senso também, né? Senão a gente começa a fazer Exatamente. besteira. Mas é isso. Vou tirar aqui. Obrigado aí, Roberto, pela oportunidade. Obrigado você pelos casos, que é muito legal. O protocolo é lá do Quinta Dor que vocês estão fazendo com o Bebeto, né? Esse aqui foi lá do Norte Dor, mas a gente faz também no Quinto. Sim. É o pessoal. Mesma coisa. Uhum. Bom, beleza, cara. Parabéns, muito legal, cara. E eu fico feliz de ver também esses protocolos proliferando em todos os hospitais, porque isso que você falou da trombectomia, eu tenho visto agora lá no hospital, às vezes eu fico na sala da telemedicina. Cara, é muito legal você ver, às vezes, o paciente afásico, ele tromboliza, parece mágica. Você vê o paciente começando a voltar, assim, é muito legal, né, cara? Exatamente. Isso aí é muito, muito satisfatório, né, cara? Pô, AVC é muito bom. Eu gosto muito. Eu não tenho não, cara, mas assim, já que você... Mas beleza. Eu vou passar então agora para a Cíntia, que ela vai apresentar 2 casos, né? A Cíntia é residente lá do Américas, né? Ela fica mais lá no próprio Américas Medical, lá no Vitória e Samaritano da Barra, né? Oi, boa noite. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, na verdade, eu estou dando continuidade à última apresentação que a gente tinha feito. E esse primeiro caso a gente omitiu uma parte da história, porque, na verdade, senão a gente não teria discussão das imagens. É uma paciente de sexo feminino, 72 anos, transferida de outra unidade hospitalar em coma, já veio de outro hospital dessa forma, e foi solicitada a ressonância de crânio de controle. Essas são as imagens, a gente vê... Cíntia, você não está compartilhando não, cara. Deixa eu tentar de novo, peraí. Acho que agora vai. Agora vai? Foi. Então tá, são essas as imagens em que a gente tem, começando aqui do caudado, uma restrição à difusão, já com intestinal em flare, bem nucleocapsular marcado e bastante cortical também. Que a gente vê aqui se estendendo também a região periaquedutal. Alguém quer comentar? Assim, eu conheço o caso, o Pedro também. Não sei, Carlos Henrique, você conhece o caso? Quer falar alguma coisa? Não sei se você conhece também. Esse caso eu não conheço não, mas sem história, a primeira coisa que eu penso aí é alguma coisa que fez sofrer aonde tem um metabolismo mais sensível, né, que seria o corpo do neurônio. Uhum. Não, concordo com você. É exatamente isso. Né? Pegou o córtex, substância cinzenta, né, do córtex e dos núcleos da base. Aí, provavelmente ele é alguma coisa que interrompeu a nutrição de oxigênio, mas sem interromper o fluxo. Então, sofreu quem tem a demanda mais dependente do oxigênio. Exatamente. Como você falou, é uma lesão hipóxico-isquêmica, né? Você tem circulação, mas o sangue que está chegando não tem oxigênio, né? Então, mas deve ser. Exatamente. Vamos ver a história. Mas é isso mesmo. A paciente tem uma história patológica pregressa de ser cardiopata, com uma história de AM, que foi revertida depois de 30 minutos de ressuscitação cardiopulmonar. Entrou em coma profundo, tinha os reflexos de tronco presentes e reagindo ao estímulo doloroso com sinais de decorticação. Então, na verdade, foi bem isso. O caso é justamente mostrando áreas suscetíveis à hipoxigenação, à hipoxemia. É uma injúria hipóxico-isquêmica global, ela teve diversas áreas afetadas, nucleocapsulares, córtex, região periaquedutal. E vendo nesse artigo aqui, a gente tem 10 pacientes com história de coma por
alteração hipóxico-isquêmica, com história de hipoxemia, e as diferentes regiões cerebrais que foram acometidas. Então, a gente tem diversas, alguns pacientes têm mais, outros menos, e enfim, mas você vê que tem substância branca, hipocampo, alguns têm preferência de substância branca, o que é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver. Isso deve depender um pouco do grau de perda de oxigenação e de fluxo, porque dependendo de qual é a patologia de base, você pode ter isso muito variável, você tem um contínuo de patologias aí nesse processo de isquemia, né? Isso. E tem alguns diagnósticos diferenciais só pela imagem, né? Se a gente considerar essa história, a gente tem aqui alguns diagnósticos diferenciais. Essa é uma paciente que tem 62 anos, sexo feminino também, com história de 3 meses de diplopia e perda auditiva, então uma história bem diferente da paciente anterior, né? E essa, no caso, a gente vê também os focos de restrição de difusão, aqui está só a difusão representada, mas no caso de doença de Wernicke, por malnutrição, o paciente tinha uma redução dos níveis de tiamina mesmo, e a gente vê a restrição de difusão em córtex, periaquedutal também. Então, assim, tem alguns achados que se assimilam aos achados de paciente que a gente discutiu, mas que por uma causa completamente diferente. E a clínica também, claro, soberana. Esse, no caso, é uma restrição de difusão bem marcada também de núcleo capsular, principalmente, também tem de córtex, mas esse era um caso de um paciente de 48 anos que se apresentou com história de 1 ano de alteração de estado mental e declínio de memória. Esse era um Creutzfeldt-Jakob também, fazendo diagnóstico diferencial com alguns achados que a gente tinha na paciente do caso. Passando para o próximo, alguém quer comentar alguma coisa? O interessante dessa restrição aí é que ele tem um fator um pouco prognóstico, assim, com esse tanto de restrição, provavelmente o coma da paciente não vai ser muito positivo. Mas o interessante que você falou é que nesse caso aí estava bem claro, né? Mas às vezes o cara que passa o caso, não, ele teve uma parada cardíaca, mas foi prontamente revertida e foi massageado assim que ele parou, então não deve ter nada. Assim, com frequência o cara fala isso, mas você vê imagens assim, né? Então você tem que confiar que isso aí é hipóxia isquemia, né? Exatamente. E assim, teoricamente, se você tem uma parada e você tem assistência ideal, assim, com manutenção do suprimento de O2, isso tende a não acontecer. Alguma falha deve ter tido nesse caminho aí dessa assistência. Não, exatamente. Mas aí o cara teria que assumir que teve uma falha, né? Então, não, foi tudo perfeito, mas... Beleza, Cíntia, então pode passar para o próximo, por favor. Beleza, esse caso é uma paciente de sexo feminino, 66 anos, já tinha diagnóstico quando foi fazer o exame, mas com história de dificuldade de caminhar, com perda de equilíbrio, déficit cognitivo e visão turva há 2 anos. E aí, essa é a ressonância. Esse é o T1. Alguém quer comentar? Eu posso... Acho que se eu falar os achados, eu já meio que entrego. Eu também acho, assim, eu acho melhor... Carlos Henrique, você aceita discutir mais um aí? Porque o Pedro também conhece o caso. Vamos lá. Assim, perda visual há 2 anos, você falou? Uma alteração visual. É a visão turva, na verdade. E a queixa principal, na verdade, era a dificuldade de caminhar com perda de equilíbrio. Esse era queixa mais importante. Aí tem que valorizar mais o quadro clínico do que a imagem. Eu vejo pouca coisa que não... Quer que eu passe mais imagens? Passa mais imagens, melhor. Tem um... Procurando as síndromes de distúrbio de marcha, né? A gente começa a pensar em alguma coisa de fossa posterior, de tronco, e aí a gente vê que tem o sinal do beija-flor, né? Com uma redução da área ali do mesencéfalo, né?
Eu acho que é isso. No Exatamente. axial ficou mais fácil ver aquele diâmetro anteroposterior reduzido. Mas volta ali no sagital, por favor. Verdade. Uma outra coisa que também é interessante, que é bem específico, além do pinguim, que às vezes a gente tem que querer forçar a barra no sagital, o pinguim, o beija-flor, é a questão da placa quadrigeminal, que ela vai afilando primeiro em cima. Então, você vai vendo que ela já está mais fina em cima, né, do que embaixo. Então, é uma coisa bem, bem descrita no diagnóstico desse doente, né, cara? Uhum. E eu não sei se só não está no centro, essa medula está normal, é só o corte ou também tem alteração? Só o corte. Só o corte, né? Tá. Uhum. Então, nesse contexto aí, a gente fica com praticamente o diagnóstico definido, né? Então, passa o próximo aí. Aí no axial você vê aí também. As pessoas adoram um pinguim, né? Aquele axial é o sinal da. Não, volta ali, volta por favor, Cíntia. No axial tem gente que diz que é o sinal do Mickey Mouse, né? Que você vê as orelhas do Mickey grandes, os pedúnculos estão preservados e o mesencéfalo, o resto está atrofiado. Né? Aí passa o próximo, por favor. Aí é o SWI, que está na moda agora para você ver a questão lá da região do nigrossomo para a doença de Parkinson, né? Aí visualmente está normal, mas a doença de Parkinson, na maior parte das vezes, o neurologista já tem um diagnóstico. Quando a gente consegue ver na imagem a alteração, o neurologista já sabe que é Parkinson há muito tempo, né? E nesse caso, com esses achados que a Cíntia falou, assim, é PSP, né? Até que prova o contrário. Exatamente. Essa paciente já tinha diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva, que é a segunda forma mais comum de parkinsonismo, com pico aos 63, uma taupatia também. O paciente faz inclusões da proteína tal, e tem 2 subtipos principais. Isso é interessante porque a gente vai, no Parkinson, a gente não vai ter essa aparência na ressonância, e a gente tem 2 tipos principais de paralisia supranuclear, que a gente vai fazer a diferenciação com algum Parkinson plus, com algum sintoma a mais que possa ser paralisia supranuclear. A doença de Richardson, que é o primeiro tipo, predominam a marcha cambaleante, mas tem sintomas oculares. O que no PSP do tipo P, que é o parkinsonismo predominante, ele não tem, normalmente, esses sintomas oculares. Podem estar ausentes ou serem mínimos. E daí, o que ajuda também, o que pode ajudar nessa diferenciação desse último caso, é a imagem também, né? A imagem está para auxiliar. E o que a gente vai ter vai ser justamente a atrofia do mesencéfalo, afilamento da placa quadrigeminal, que o Robertinho falou, aquele sinal do pinguim ou beija-flor, o diâmetro anteroposterior reduzido e a volumetria também da relação mesencéfalo-ponte reduzida. E é importante lembrar, esse primeiro caso, a gente tem nas figuras de letra A, a gente tem um paciente com Parkinson, e nas letras B e C, nas figuras B e C, a gente tem um paciente com PSP. No terceiro caso, a gente vê que já está uma concavidade no lugar da porção superior do mesencéfalo, a gente já não tem mais aquela convexidade. E é importante destacar que a gente tem algumas formas de medir, de contabilizar essas alterações, porque para não ficar tão subjetivo. Então, tem a possibilidade da gente fazer a volumetria, mesencéfalo sobre ponte no corte sagital, fazer a medição dos pedúnculos cerebelares, e o que se tem que considerar... Não seria volumetria, né? Seria a área, né? A área no corte sagital. Seria a área. Nesse caso, sim. Tem alguns estudos que eles pedem... Índice de parkinsonismo, né? Você faz essas relações aí. Tem alguns estudos que eles pedem só uma medida anteroposterior, mas o que tem se firmado mais como mais específico seria justamente essa medição da área de um sobre o outro. E aí, a medida de corte, em geral, tem sido fixada, pelo menos nos estudos que eu vi, menor que 0,15 dessa relação. Não vi nenhuma medida assim, assertiva, nenhum
nenhuma afirmação assim que dissesse é esse valor para os pedúnculos cerebelares. E a outra medida que a gente tem é a anteroposterior, foi a que o Carlos falou, que dependendo de como você medir, normalmente o valor de corte seria abaixo de 14 milímetros. Nesse caso aqui, a gente também tem uma visualização na figura B, a gente tem um caso de um paciente com PSP, em que a gente vê claramente uma concavidade no contorno do mesencéfalo, com a redução do seu volume, destacando a diferença entre a letra A, que a gente tem um paciente com Parkinson, e a letra C, na figura C, em que a gente tem um paciente com atrofia de múltiplos sistemas. Essas medidas de anteroposterior, tem algumas discussões de como seria a melhor forma para fazer a medição. Então, nesse primeiro caso, é um artigo que ele coloca uma sequência T2 com 3 milímetros de espessura, T2 espinheco, em que a gente faz o diâmetro anteroposterior no nível dos colículos superiores. Esse é um caso em que a gente não tem a sequência 3D disponível. E nesse lado da direita, a gente tem um artigo falando justamente do uso do MP-RAGE do 3D T1, para a gente colocar uma linha que seja paralela à linha das comissuras, medindo no nível do colículo, dos colículos anteriores e até o aqueduto mesencefálico. Essa medida aqui teria que ser menor que 14 milímetros. E a gente vê essa medida na paciente, bem menor, tanto na formatação T2 pelo primeiro método, como no T1 MP-RAGE, que é pelo segundo método, os dois bem reduzidos. E do pedúnculo, eu não vi alterações significativas em relação aos pacientes normais, só que ele não me deu, pelo menos no artigo não tinha falando sobre um valor específico de corte. E essa é uma tentativa de fazer a área à mão, né, da relação mesencéfalo-ponte nesse paciente também reduzido, de 0,13, o valor de corte seria 0,15. E é isso. Tem os artigos que falam dessa relação, que ele considera normal acima de 21, né? E o patológico certamente abaixo de 0,14. Então, assim, tem um meio termo aí que você ficou um pouco na dúvida. Na verdade, o diagnóstico de Parkinson tem uma aula da Lara até lá no canal, que é muito boa, e ela fala que a Nicareta deu uma passada, pincelada sobre a clínica disso. Para os neurologistas, é um diagnóstico que eles têm muita ansiedade para fazer, mas eles não consideram um curto espaço de tempo de sintoma. Eles pegam um paciente ao longo de um período para poder fechar esse diagnóstico. Então, chega para a gente mais ou menos com um diagnóstico clínico, para ver se a gente consegue diferenciar entre as síndromes ali, mas ele já tem muita informação sobre cada coisa, cada diferencial. Então, a gente ajuda não muito, assim, na verdade é mais nos diferenciais absurdos, assim, tumor, essas coisas. Mas isso aí é sempre bom a gente informar. Né? A gente ajuda muito mais nas síndromes Parkinson Plus, né? Que eles têm lá os red flags dele quando, tipo, por exemplo, não responde a levodopa. Tem algumas coisas que ele faz suspeitar de uma outra síndrome. E é interessante na PSP que, apesar do paciente se queixar da visão meio turva, na verdade o que ele tem não é exatamente uma alteração da visão propriamente dita. O que ele tem é uma paralisia da mirada superior. Ele não consegue olhar para cima. E isso aí dificulta a visão dele. Não é uma lesão propriamente da via óptica, né? Mas então, beleza. Cíntia, parabéns pelos casos. Obrigado. Então, Patrícia, acho que a Patrícia Pita ia mostrar um caso também. Você está com um caso aí? Oi, Robertinho. Acho que já tá tarde, né? São 15 para as 9. Quer que mostre mesmo assim? Você que sabe, que se vocês quiserem, a gente fica semana que vem. O que vocês acham? Mês que vem, o que vocês acham? O que vocês acham, povo que está assistindo aí? Posso mostrar na outra reunião também. Acho que todo mundo tá jantando, não tá nem falando mais. Acho que ninguém acha mais nada, só tem eu e você assistindo aqui, Robertinho. Por mim pode ser semana que vem também. Semana que vem na próxima sessão, né? Não tem problema nenhum. Então tá, acho que todo mundo tá votando na próxima, então... Porque acho que já tá todo mundo cansado.
Na próxima sessão a gente começa pela Patrícia, então. Beleza. Boa noite, gente. Combinado. Boa noite, gente. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo aí. Boa noite. Obrigado também para a Regina, da Sociedade, que ajudou aí dando suporte de TI para a gente. E até o mês que vem. Okay. Beleza. Parabéns, Robertinho.